Reino de Deus e Política dos Homens. É o livro que está sendo lançado essa semana aqui em Ribeirão Preto. E eu estou aqui com o escritor, o pastor Eli. Tudo bem, pastor? Tudo bem. E também a vereadora Glaucia. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. A senhora está trazendo ele aqui por um motivo muito importante, que é esse livro. Mas não só por ser um livro, é porque é um tema atual, não é isso? Tempo de eleição, né? Tempo em que muitas vezes as igrejas elas são alvos, né, dos políticos. É importante a conscientização do voto, é importante de uma visão clara sobre a política. E eu vi nesse livro uma mensagem que eu nunca tinha visto antes, né? Uma clareza e um conteúdo teológico muito profundo, e por isso eu convidei o pastor Eli para estar conosco aqui falando sobre o seu livro, aproveitar e divulgar, mas passar uma mensagem que para mim tem sido impactante. Pastor, havia uma cultura, ou há ainda em muitas igrejas, que política e religião não se mistura. Isso precisa ser mudado? Precisa ser mudado e precisa ser reescrito e ter uma nova leitura a respeito de igreja e política, ou igreja e Estado. O pensamento da reforma, sobretudo o pensamento da reforma, foi pregado, foi ensinado, se bem que no pioneirismo do movimento da reforma luterana, foi inevitável que a igreja, no caso a facção protestante, entrasse de vez também na política, porque na verdade a reforma é considerada a mãe da democracia ocidental, porque foi com a reforma que veio a liberdade de pensamento, de discussão. As teses que Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg era um convite ao diálogo, um convite para discutir aquilo que era temas controversos da fé, da moralidade, da ética e até da política. Não houve resposta ao convite de Lutero. Então, a partir daí, havia toda uma espécie de participação da igreja, sem dúvida nenhuma, dos cristãos da facção chamada protestante, na política. Era inevitável que fosse isso. Mas com o correr do tempo houve então uma nova pregação, que a igreja deveria ser completamente isenta de qualquer participação na política. Aí veio o erro. A igreja como instituição, ela deve estar isenta das atividades do Estado, como foi prescrito pelo Senhor Jesus Cristo, dá a César o que é de César, César representando o Estado, e a Deus o que é de Deus. Tem que haver essa separação. Mas a proposta que nós fazemos aqui nesse livro, entre outras propostas, é que a igreja pode ter uma cooperação com o Estado. Não é uma aliança formal, ela não faz uma aliança do Estado, uma aliança com qualquer facção política, mas ela faz um trabalho de interação, de participação, ela coopera com o Estado a determinadas atividades que o Estado não pode fazer sozinho. E ele precisa de ajuda, e a igreja tem uma idoneidade histórica de participação nos problemas do homem, problemas da alma, mas os problemas também que afetam a qualidade de vida do ser humano. Mas nos últimos tempos, vereadora, com essa abertura da igreja em participar da política, também aconteceram algumas coisas que fugiram ao controle. Hoje todo irmãozinho quer ser candidato, e às vezes sem preparação e sem chamado algum, não é isso? É verdade. É preciso que se entenda que a política é uma vocação, né? Assim como as pessoas têm um chamado, um dom, uma habilidade, a política também você tem que ser vocacionado. E principalmente, qual deve ser a maior motivação? O serviço. O político nada é do que um servidor, né? Ele deve servir a sua comunidade. E muitas vezes a visão, né, que se tem é: eu vou me servir de um cargo público para ajudar a mim e os meus, a quem eu represento, né? E não você ir para servir a sua comunidade. Essa é a grande motivação que deve levar uma pessoa. O que na minha vida, né, eu tenho para apresentar em termos de serviço, de prestação de serviço para a minha comunidade. Isso me habilita a concorrer, porque eu vou na linha certa, eu vou na motivação correta, que é servir e ajudar, né, a minha comunidade. Pastor, e como é que uma igreja pode não cometer esse erro de colocar uma pessoa despreparada? Como escolher uma pessoa preparada? Infelizmente, nós estamos vivendo no país o período da pirataria.
Pirataria atinge tudo, atinge ideologicamente as pessoas e até na fé cristã, na religião cristã, como se chama, tem também os piratas da fé. Há pessoas que vão lá para representar a igreja, que na verdade ele não representa o pensamento da igreja. Ele não tem idoneidade moral, ele não tem uma ética, uma postura ética condizente com aquilo que é da igreja. Então eles vão lá como oportunistas, porque pelo fato de hoje os evangélicos serem no Brasil aproximadamente 45 milhões, isso é a população maior do que de muitos países. Sim. Então 45 milhões de evangélicos votantes, seria parte deles de votos, poderia determinar, inclusive, a eleição de um presidente da República, de um governador do Estado. É verdade. Acontece o seguinte, que nós não temos no Brasil uma igreja evangélica, como existe a igreja católica. Existem igrejas evangélicas, elas têm vários segmentos, existe a pluralidade de credo, é uma das tônicas do movimento da reforma. Então, no meio de tudo isso, aparecem aqueles, devido a esse crescimento dos evangélicos no Brasil, aparecem os oportunistas dizendo-se cristãos, dizendo-se evangélicos e pleiteando cargos, e às vezes até são eleitos, e lá eles vão levar uma conduta para denegrir o nome da igreja, que eles deveriam representar, mas na verdade não representam, porque da igreja eles não são. E aquelas pessoas que são eleitas, elas têm que representar a igreja ou ela representa um todo? Não pode misturar o pensamento religioso dele com atividades civis, por exemplo. Presta atenção uma coisa, é preciso que se defina a postura do evangélico que chega lá, ele chega lá, não é para representar o seu grupo evangélico, para defender a causa, ele vai lá para defender o bem comum, defender o cidadão. Falar, né? A postura é essa. Ele não está ali como um evangélico representando a sua igreja. Ele está ali como um evangélico levando uma palavra dentro daquele Espírito de Cristo, é um Espírito global. Nós estamos no mundo, segundo a metáfora que Jesus deixou, como sal da terra e como luz do mundo. Quer dizer, como efeito saneador da sociedade que às vezes está doente, nós ali funcionamos como remédio, a mensagem, a postura de vida de um cristão, a finalidade é essa. Então ele vai para servir indistintamente todo mundo, como fazia Jesus. Jesus atendia indistintamente todo mundo. Se entrava na fila para ser atendido, ele atendia sem perguntar, sem pedir identidade. Essa deve ser a postura do cristão. Ele vai lá como cristão, tem um compromisso acima de tudo com Deus, e o conteúdo desse livro fala nisso também. Há uma base no qual o cristão fundamenta toda a sua vida, seus princípios, seu trabalho, e no caso a sua política também. Um princípio chamado Reino de Deus. O que significa isso? O verdadeiro cristão, ele é prioritariamente adepto de um sistema chamado teocracia. Ou seja, Deus governa. Jesus veio para reinar. Então, se Jesus governa a minha vida, eu posso então assumir funções no tempo, no espaço, na política humana, porque eu tenho um valor maior que me respalda, que dá sentido à minha vida, que dá sentido aos meus ideais, à minha luta. Jesus foi sendo um lutador por tudo aquilo que era honesto, tudo aquilo que era justo, tudo aquilo que iria mitigar, diminuir o sofrimento do ser humano. Então a gente vai lá já com isso. Nós temos então um background, temos uma herança. Essa herança que nós temos é um governo de Deus sobre a nossa vida. Ser cristão e não ser governado por Deus é falso. Tem, antes de mais nada, estar submisso a Deus. Só quando essa postura, o cristão tem então, com essa prática, depois dessa prática, de vivenciar o Evangelho, na submissão inteira a Jesus. Então ele tem um discurso, mas a vida dele, o testemunho dele, a conduta dele, a ética dele, deve preceder as palavras. Vereadora, a senhora que já está aqui e lógico que tem essa experiência, falta às vezes a experiência para pastores ou para mesmo para pessoas das igrejas de entender isso, que a senhora não está aqui para colocar uma posição da sua igreja, mas assim o reino de Deus, que é uma coisa muito mais ampla, inclusive. Na verdade, é um desafio você formar, visto que nós tivemos muito maus exemplos, né, de políticos evangélicos que vêm para defender uma denominação e a bandeira. Eu aprendi que a palavra de Deus não precisa de defesa. Verdade. Ele não vem Deus para não precisa defender. que ninguém o defenda. Não precisa. Ai do homem se coloca como defensor de Deus. Pois né?
Então eu não vim aqui para defender minha fé nem os interesses da igreja. Eu vim aqui para servir a minha cidade, né? Então, qual que é o meu papel? O meu papel é levar uma nova maneira de fazer política de acordo com os princípios do reino, de Deus, que eu acredito. Então, na minha essência, eu sou cristã. Naquilo que norteia as minhas decisões, que é um centro de busca de justiça. Porque nada mais é o cristão quando ele, em qualquer posição, e aí não é só na política, em qualquer área profissional, nem na nossa própria casa, educando nossos filhos. Lógico. O amor, ele vai premiar a relação, mas a justiça, né, ela sempre tem que estar presente. Então, nós, na vida política, nós vamos buscar o que é a justiça. Nós vamos lutar por quê? Por aquele que não tem voz. Esse foi o meu, o mote, né, da minha vinda para cá, é ser voz de quem não tem voz. Porque tem muitos que defendem os poderosos e os interesses, né, grandes corporações, de grandes grupos. Agora, o papel do cristão é dar voz a quem não tem voz. Jesus, ele sempre andou fazendo bem e sempre perto dos excluídos, daqueles que estavam à margem. E o cristão, ele tem que ter essa sensibilidade de lutar pela justiça, por aquilo que muitos não têm direito, mas que são garantidos, mas o acesso é negado. Então, isso é uma nova maneira de fazer política. Quem me acompanha sabe que, às vezes, as pessoas falam, poxa, você é cristã? Eu percebia que era uma postura diferente, porque eu não me auto-intitulo a vereadora evangélica. Eu sou vereadora em Ribeirão Preto. As minhas leis, elas têm, procuro fazer leis e uma atuação de fiscalização que vai de conta da necessidade do coletivo, do todo, e não para beneficiar a igreja ou um grupo, os interesses. Como eu disse, a igreja não precisa de defensor, né, que já tem o Espírito Santo que defende a igreja, que trabalha pela igreja, né? Pastor, e esse livro, ele deve ser lido por quem? Por pastores, por leigos, por membros de igreja? Quem pode ler esse livro? Quem deve ler esse livro? E eu depois quero responder também. Ah, quer também? Eu vou responder dizendo o seguinte. Eu procuro fazer uma literatura, não uma literatura evangélica. Quando fala evangélica, já está especificando determinado grupo. Eu faço uma leitura, uma literatura. Procuro fazer literatura, que significa que é um escrito de qualidade. Não tenho a pretensão de ser um excelente escritor, mas eu procuro fazer uma literatura cristã. Ela deve ser lida por qualquer cidadão, inclusive pelos agnósticos, pelos aqueles que não acreditam em Deus. Deveria fazer uma leitura pela questão do conhecimento. Então, esse livro é um livro para católicos, espíritas, protestantes ou evangélicos e pessoas que não têm credo nenhum. Porque aqui eles vão encontrar princípios de ética que são princípios de preservação social. Sem esses princípios, a prática desses princípios, sejam crente de qualquer credo ou ateu, é impossível construir uma sociedade que haja os valores mínimos da preservação da vida funcionando. Então é uma leitura recomendada para todos, para acadêmicos, para o homem de rua, para professores de universidade, professores de curso básico. Qualquer cidadão pode ter acesso às leituras e, sem dúvida, ele vai encontrar algumas respostas importantes sobre a sua participação na política como votante ou como votado. A senhora também quer falar sobre isso? Olha, eu estou lendo o livro, não terminei ainda, porque eu estou lendo e relendo, né? Eu leio, anoto e volto, né? E é uma leitura apaixonante. E eu sou apaixonada por Jesus há 33 anos, né? Que eu sou uma estudadora da Bíblia, estudiosa da Bíblia e procuro seguir, né, os ensinamentos de Jesus. E eu me apaixonei mais ainda por ele lendo esse livro. Agora, as pessoas que não conhecem a Deus, que não acreditam em Deus, eu tenho certeza que vão sim ter uma outra visão de quem é Deus, o propósito dele, né, a vinda de Jesus, o significado, né? Muitas distorções, né, que existem hoje podem ser sanadas, né, na mente das pessoas, podem ser sanadas na leitura desse livro. Eu torno a dizer, fiquei muito mais apaixonada, né, pelo meu Jesus quando li esse livro com uma outra particularidade, numa outra visão que me foi colocada, e é apaixonante a leitura e nos leva a nos apaixonar muito mais por aquilo que está desacreditado por conta do quê? Por causa do testemunho dos homens, né? Então, as culpas, né, todas as questões são depositadas a Deus, né, das injustiças sociais, né, de tantas coisas que acontecem.
E nesse livro traz muitas respostas. As pessoas não têm dificuldade de acreditar em Deus, elas têm dificuldade de acreditar por causa do testemunho das pessoas, né? As pessoas às vezes têm a tendência de achar que Deus é padre ou Deus é pastor. Deus não é. Aliás, Deus nem é católico nem é evangélico. Deus é Deus e pronto, né? Eu diria mais o seguinte, que por incrível que pareça, Jesus Cristo nunca foi fundador de religião. Exato. E Jesus Cristo não era eclesiástico, Jesus Cristo era leigo. Por incrível que pareça, ele nunca frequentou os lugares sagrados de Israel, que era o templo de Jerusalém. Ele não tinha acesso ao pátio dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ele funcionava no pátio dos cidadãos judeus, o pátio do homem comum. Quando ele aparecia nas dependências do templo, mas ele não podia, devido à tribo que ele pertencia, ele era a tribo de Judá, não era a tribo de sacerdotes, ele não era religioso. Ele era leigo. A igreja, por natureza, é aquela igreja laica. Quando ele morreu, o símbolo dele, o véu se rasgar, que fazia a separação entre o sacratíssimo e o sagrado dentro do templo. Rasgou-se aquilo. Significa que todo cidadão pode ter, sem intermediação de quem quer que seja, acesso direto a Deus. A proposta nossa é desse Cristo, que sendo Deus, é homem também, que anda lado a lado com a pessoa. E ele não abandona ninguém. Então aqui eu apresento Jesus Cristo de um modo que choca e até derruba certos paradigmas, certos preconceitos também. É que eu apresento Jesus Cristo como sendo político. Que político pode parecer até uma blasfêmia para algumas pessoas, mas político no sentido de que ele veio para reinar. E quem reina é político. Exatamente. É político no bom sentido, né? Ele veio para reinar. E Jesus tem até a escolha dele, que ele fez da primeira equipe de governo dele. Só que Jesus parece que trafegava sempre na contramão. Porque ele era uma figura controversa, como até hoje é. Quando ele foi escolher como soberano que veio para restaurar um reino que foi perdido, que é o reino de toda a terra, ele veio como homem, não como Deus. Ele é Deus sim, mas a função dele na terra foi como homem. Ele veio com o propósito de restaurar este reino. E ele recrutou os seus homens, que seriam os seus homens de confiança. A elite de Israel esperava que fossem os sacerdotes, somos sacerdotes, os escribas, os mestres, gente que conhecia tudo de política, de administração, de diplomacia, que morava lá na parte privilegiada de Israel, que era lá em Jerusalém. Jesus foi lá para a região pobre, lá da Galileia, e Jesus foi recrutando entre os pescadores e discípulos, ele foi recrutando sua equipe. Todos despreparados, humanamente falando. O único que tinha, talvez, uma formação que corresponde ao segundo grau, era Mateus, que era um coletor de impostos. Exato. E com esses homens, Jesus Cristo fez uma revolução no mundo todo e mudou até a história, o curso da história. Hoje, depois de Jesus Cristo, a história foi dividida ao meio, antes e depois de Cristo. Então, essa postura, esse Cristo, que para nós é vivo, uma realidade hoje, é que ele deve estar determinando o nosso pensamento e nós desejamos que, mudando também a política e a administração do nosso país. Pastor, esse livro está sendo lançado aqui em Ribeirão Preto, em quais locais? Pode ser encontrado na livraria da Comunidade Cristã, o bairro é Ipiranga, e na livraria também da igreja Caminho da Vida. Caminho da Vida é Henrique Caminho da Dumont. Vida. Pode ser encontrado nessas duas livrarias, né? Se quiser ligar no gabinete também, depois eu passo maiores. É isso que eu ia falar. Se o pessoal quiser maiores detalhes, liga no gabinete, a assessoria, a vereadora vai passar, né? Isso. Graças a Deus a aceitação tem sido muito grande, a gente tem passado, já tem estado também na mesa de alguns políticos, e nós gostaríamos que esse livro fosse colocado na mesa dos políticos, não somente os evangélicos, mas todos os políticos, para uma leitura e uma reflexão. Legal, eu quero mostrar aqui, não sei se dá para mostrar aqui, esse símbolo, né, do cristianismo envolvendo o Planalto, né? Que legal, envolvendo o Congresso, né? E um símbolo do peixe, sim, que significa o cristianismo ou Cristo, né? Exatamente. Então tá ali, o pessoal vai dar aqui uma ênfase maior aqui, achei muito legal. E é isso aí, Jesus não veio criar nenhuma religião, ele veio anunciar o reino. Com certeza. E ele é rei, e como o senhor disse, é mesmo, ele é um político, né? Muita gente realmente se assusta com isso, mas ele não é politiqueiro, é diferente. É verdade. Não é? Mas ele falou das coisas. O reino de Deus é assim, ó. Lá é assim, tem que ser assim.
né, vereadora? É verdade, tem princípios, tem uma cultura, tem valores, né? E que servem para todos. Para todos. É interessante que é como a lei da gravidade. Tanto o evangélico, o católico ou aquele que não crê em nada, ela funciona para ele. Os princípios de Deus também. Às vezes algumas pessoas não sabem que estão dentro daquele princípio, mas estão, não é? É verdade, é verdade. Pastor, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Não preciso lhe desejar sucesso, porque o senhor já tem, não é? Mas seja bem-vindo em nossa cidade, viu? Eu agradeço essa oportunidade de ter apresentando aqui esse livro, né? Espero que até que seja para discordar. Leia o livro, vale a pena ler. É uma leitura, ainda aqueles que não concordam com toda a mensagem, mas vale a pena ler. Legal. Vereadora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E você continue com a nossa programação. Tchau, tchau.